Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo de Uberaba, e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica, com o assunto de MDC, que é o máximo divisor comum. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem nos enviar no e-mail que vai estar disponível no final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que vocês sempre recebam uma notificação quando a gente postar vídeos novos, tá certo? Então vamos lá. Bom, então, para começar, o que é MDC? MDC, então, as siglas representam, significam máximo divisor comum. E o que é isso? Ele corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Então, se você tiver dois números, o MDC é o maior número que divide os dois números, certo? Ou mais números, no caso. Os divisores de um número natural podem ser encontrados dividindo este número pelos números naturais maiores que zero. Quando a divisão for exata, ou seja, com resto zero, então esse tal número é o divisor do número dado, certo? Nosso exemplo aqui é o número 18. Ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 também, E por 18. Porque se a gente divide 18 por 1, dá 18. 18 por 2, 9. 18 por 3, 6. 18 por 6, 3. 18 por 9, 2. E 18 por 18, 1. Neste caso, de todos os números divisíveis que dividem 18, o maior é o próprio 18. E a gente chama então esses números de números divisores do 18. Algumas observações. Quando um número possui apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por um e por ele mesmo, ele é chamado de número primo, certo? Quando o número é dividido por um, o resultado é ele mesmo. E quando o número é dividido por ele mesmo, o resultado é um. Então, se o número é divisível somente por um e por ele mesmo, ele é chamado de número primo. E todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número sempre vai ser o número 1, porque todos os números são divisíveis por 1, certo? Qualquer número que a gente pegar, se a gente dividir por 1, a gente vai ter o próprio número. E por sua vez, o maior divisor de qualquer número é ele mesmo, certo? Se você pegar qualquer número, por maior que seja, ele vai sempre ser divisível por ele mesmo. E o resultado também será sempre 1 neste caso. Então, agora algumas propriedades de MDC, Quando a gente fatora dois ou mais números, o MDC deles, ou seja, o máximo divisor comum deles, vai ser o produto dos fatores comuns a eles, Como assim comuns? Que aparecem, que dividem os dois números ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, neste caso, o MDC de 12 e 18 é 6. Por quê? Como vocês podem reparar, temos o 12 e o 18. Primeiro dividimos ambos por 2. Daí obtemos 6 e 9. Dividimos novamente por 2. Obtemos 3 e 9. E aí agora já dividimos por 3, Porque 3 e 9 são ímpares, então eles não são divisíveis por 2. Pelo menos não dá, o resultado não daria exato. Aí, dividindo 3 e 9 por 3, temos 1 e 3. E dividindo novamente por 3, temos 1 e 1, Porque o 1 já é indivisível. Então, nós temos como fatores comuns 2 e 3. Fazendo a multiplicação deles, obtemos o 6. Então, neste caso, o MDC de 12 e 18 será 6, certo? Quando temos dois números consecutivos entre si, o que é consecutivo? São números, vizinhos, por exemplo, 1 e 2, ou 2 e 3, 3 e 4, e assim por diante. Então, quando a gente tem dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos, certo? Por exemplo, 25 e 26. O maior número que divide ambos é o 1, porque se a gente fosse dividir 25 e 26 por 2, do 2 só dividiria o 26, não dividiria o 25, certo? Porque 25, lembrando, é ímpar. E também, quando temos dois ou mais números, e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, 12 e 36. Um deles é divisor dos outros, certo? O 12, ele é divisor do 36. Se a gente dividir 36 por 12, obtemos 3, certo? Então, se o 12 é divisor de 36, ele é o MDC dos dois. Porque se eu tiver 12 e 36 e dividir ambos por 12, eu obtenho 1 e 3, tá? Então, eu posso dividir os dois por esse número e ele vai ser o maior. Então, vamos resolver aqui um exemplo de MDC para ficar mais claro para vocês. Então, determine o MDC entre 40 e 64.
Eu já deixei ali para vocês, ó, a gente começa com 2, né? Nesse caso vai ser o menor divisor, por enquanto. Então, os dois números são pares, né? 40 e 64, então ambos são divisíveis por 2. Se a gente dividir 40 por 2, vamos ter 20 e 64 por 2, 32. Como temos números pares de novo, podemos novamente dividir por 2. E vamos obter 10 e 16. Dividindo por 2 novamente, 5 e 8. Aí agora, ó, vamos dividir por 2, só que o 5 não vai dar, né? Porque o 5 é ímpar, então só vamos conseguir dividir o 8. Continuamos com 5, então, e dividindo o 8 por 2, temos 4. Aí, novamente, por 2, porque 4 é par ainda, o 5 se mantém, e 4 dividido por 2, 2. E, mais uma vez, dividimos por 2, por causa do 2 ali, né? 2 dividido por 2, 1, e o 5 vai se manter. Agora, temos que eliminar esse 5. 5 somente é divisível por 5, certo? Então, a gente divide por 5, temos 1 e 1. E como que a gente faz para determinar o MDC nesse caso? Ó, a gente tem os números, esses três primeiros dois, eles dividem os dois números em questão, certo? Eles dividem o 40 e 64, o 20 e o 32, o 10 e o 16. Aqui temos um lembrete para vocês. Para o cálculo do MDC, neste caso, a gente vai utilizar os fatores primos que dividem os dois números simultaneamente. Neste caso, esses três primeiros dois. O produto deles vai ser o resultado do nosso MDC. Então, o MDC entre 40 e 64 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que no caso é 8, certo? Se a gente dividisse 40 e 64 por 8, a gente teria o resultado, né? Porque os dois são divisíveis por 8. 40 por 8 é 5 e 64 por 8 é 8, certo? Por isso que é importante a gente sempre ter a tabuada de todos os números bem fresca na nossa memória. E agora, vamos determinar o MDC entre 80, 100 e 120, todos números pares. O mesmo esquema. Vamos dividir primeiro por 2, todos os números. Ou vamos obter 40, 50 e 60. Por 2 novamente, 20, 25 e 30. Mais uma vez por 2. Ó, agora a gente não conseguiu dividir o 25, porque ele é ímpar, certo? Então, só dividimos o 20, que dividido por 2 dá 10, e o 30, que dividido por 2 dá 15. E agora, 10, 25 e 15. 25 e 15 são ímpares, então a gente não vai conseguir dividir também por enquanto. Vamos dividir só o 10 e o 25 e o 15 se mantém. Agora já vamos começar a dividir por 3, para dividir o 15, certo? Ó, 5 se manteve, 25 se manteve, mais o 15 dividido por 3 dá 5. Agora vamos dividir por 5, porque a gente precisa simplificar mais ainda, né? Esses dois 5, chegar no menor número possível. Então, 5 por 5 dá 1, 25 por 5, 5, e 5 por 5 também, 1. Mais uma vez por 5 para eliminar esse último 5, e temos 1, 1 e 1. Então, né, chegamos no menor número possível. Neste caso, quais números que para a gente calcular o MDC, a gente tem que circular, né, digamos assim, destacar os números que dividem todos os nossos números em questão simultaneamente. Então, esse primeiro 2, que divide o 80, o 100 e o 120. O segundo 2, ele também dividiu, né? O 40, o 50 e o 60. Então, também destacamos ele. O terceiro 2 já não, porque ele não dividiu o 25 e o quarto também não. Mas temos esse 5, né? Que ele dividiu o 5, o 25 e o 5. Então, ele também entra na nossa contagem. Neste caso, para o cálculo do MDC, então, vamos utilizar os fatores primos que dividem os três números simultaneamente, tá? Perdão, tá errado ali. Seriam os três números. Fazendo o produto deles para descobrir o nosso MDC, temos então que o MDC de 80, 100 e 120 é 2 vezes 2 vezes 5, obtendo então 20. Aqui deixamos uns exercícios para vocês darem uma treinada em casa, nessa parte que a gente explicou sobre MDC no vídeo. Então, ó, primeiro, encontre o número que será o maior divisor comum, ou seja, o MDC, dos números 18 e 30. O processo é semelhante ao que a gente fez aqui, que eu fiz com vocês nos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar um pouquinho o vídeo para entender melhor e relembrar. Ou vocês podem nos mandar e-mail também, que a gente vai tirar com o maior prazer e satisfação, tá? E o outro exercício, encontre o número que será o maior divisor comum entre 15, 45 e 75. E o terceiro, o maior divisor comum, né, o MDC, dos números 12, 32, 64 e 120. Espero então que esse assunto tenha ficado claro para vocês.
vocês consigam fazer os exercícios, que vocês tentem. Caso não consigam, caso tenham dúvida, podem nos enviar por e-mail, que a gente vai responder o mais rápido possível. E qualquer dúvida ou sugestões sobre os vídeos ou sobre os assuntos e as matérias, vocês podem nos enviar também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber notificação de quando a gente postar vídeos novos, tá certo? Obrigada e até a próxima.